gente está na frente, a gente está num momento muito especial, né? As cidades hoje acumulam a maioria da população, estão hiperconectadas e podem ter dimensões de países, né? São Paulo e Holanda têm a mesma população e são palco de expressão social e novas tecnologias. Essa capa da Economist é super interessante porque ela mostra ali, né, as bandeiras e a pessoa que na extrema direita está já com o celularzinho na mão, mostrando que isso é um instrumento de mobilização social. Né? Você tem, né, a Praça Tahrir no Japão, ou Istambul, ou o movimento, os movimentos de junho, foram eventos icônicos e agora, praticamente toda semana, nas grandes cidades e mesmo em São Paulo, você tem aglomerações de massa e movimentação em prol de causas que é algo completamente novo. A gente nunca tinha visto isso como fenômeno social. Enfim, o Estado, né, para lidar com o interesse público, ele dispõe de tecnologias e processos que vêm do século passado, se não retrasado. Na verdade, século passado. Né? Serviços de atendimento ao consumidor, ouvidoria e pesquisas em geral. Enquanto a sociedade já tem uma quantidade, uma riqueza de instrumentos muito maior. Então, como é que o Estado, na defesa do interesse público, pode lidar com essa diversidade e com essa pujança que já encontra na sociedade? Enfim, as tecnologias sociais que hoje estão disponíveis para a população, elas são meios de interação eletrônica que permitem novas formas de participação e aumentam a capacidade das pessoas de se comunicar, produzir informação, distribuir e compartilhar. Cabe ao Estado, frente ao dilúvio de informação, conseguir dar uma ordem em função, em detrimento, quer dizer, em detrimento de interesses privados, para promover o interesse público e o interesse não só da maioria das pessoas, mas de minorias e de todos os setores da sociedade. Como que a gente vai equacionar isso já é um desafio. Enfim, né, as pessoas, né, os organismos multilaterais estão muito animados, né, dizem que a gente está fechando o ciclo de feedback, onde, né, a expressão das pessoas pode finalmente informar o desenho das políticas públicas, enquanto tem muita gente, dentre os quais esse que vos fala, que é um pouco mais cético em relação ao que está acontecendo. Né? Todas as suas informações e comportamentos hoje em dia estão disponíveis para venda, né? E existem regimes de controle muito sofisticados em desenvolvimento. Né? E agora, não só os regimes de controle, eles operam em relação à informação que te disponibilizam, mas isso começa a contaminar também fenômenos de engajamento social mais amplos, a construção de redes e tudo mais. O pessoal da McAfee, que trabalha com privacidade, chama isso de crowdturfing, ou seja, de competição e de direcionamento de conjuntos de pessoas. Muito bem, em relação a se isso é bom ou é ruim para as políticas públicas, há um enorme debate colocado, porque se a aplicação de algoritmos e a existência de informações é importante e é fundamental para fazer melhores políticas públicas, por um outro lado, há uma enorme controvérsias em relação a quais são os limites de privacidade. Inclusive, ontem tive um ótimo debate com o Pop em relação ao login digital sobre isso. Quais são os limites de privacidade e quanto que o dado deve ser ou não desagregado e quanto que a política pública ela deve ser assistiva ou preditiva. Assistiva no sentido que ela vai te ajudar, ou preditiva no sentido de você começar a atuar prevendo futuros acontecimentos em função dos dados que você tem, e ao fazer isso você está induzindo a ocorrência daqueles fenômenos, na verdade. Então isso é um debate enorme que com a internet das coisas esse debate deve ser ainda maior. Enfim, né, nos Estados Unidos esse debate é ainda mais forte. Né? Hoje em dia o discurso dos candidatos a cargos públicos chegam às pessoas de maneira customizada em cima da análise de comportamento do usuário, né? E essas pesquisas começam a determinar os resultados das eleições e dos processos. Enfim, né, continuando, dizem que a internet não é um lugar
para eleições. Isso estava na capa do MIT Technology Review ontem, né? E isso saiu anteontem. Enfim, a democracia e a internet, a gente precisa falar sobre algoritmos e a necessidade do uso ético dos algoritmos. Semana passada a gente começou esse debate, né? A Clarissa Gross, da GV e da USP e de eu, começou essa conversa. Tem um grupo importante na GV que começa essa discussão, e isso deve ganhar força. Mas, enfim, e a gente? Né? Como é que a gente se coloca, como é que você se posiciona em relação a esse sistema? Eu proponho que a gente comece olhando um pouco o ciclo das políticas públicas, né? Ele começa sempre com um processo de escuta e mapeamento e sedimentação de informações. Você registra, sistematiza essas informações, desenha de acordo com grupos de interesse, de acordo com regimes de interesse de grupos diversos, implementa e depois você avalia por meio do controle social. A pergunta... e obviamente educação é um ponto central nisso tudo para você criar uma cultura do ciclo das políticas públicas. Mas as perguntas que se colocam nesse termo é: quando você vai escutar e mapear alguém, com que critério você vai fazer isso, quem é escutado e como é que você vai escrever essa narrativa do público? Quando você vai registrar e sistematizar, qual que é a informação que importa, qual que não importa, quais são os critérios etnográficos que você vai usar? Quando você vai desenhar e construir a tua proposta e interpretar os grupos de interesse, a gente precisa pensar quem se beneficia, qual é o critério de escolha desses grupos sociais e quem está de fora. Qual é a narrativa que a gente vai usar ao implementar, qual o critério, de novo, quem se beneficia. E no controle social, os dados e informações que são acessíveis são disponíveis, estão sendo corretamente disseminados, enfim, e a política está cumprindo a sua finalidade? Então, na verdade, o que a gente está falando em escuta e mapeamento, a gente está com um problema de isonomia, no registro e sistematização, um problema de priorização de dados conforme a necessidade do desenho que você vai construir. Na advocacy lobby, que é no desenho, de novo, o problema de isonomia aparece, como é que você vai construir essas narrativas. Na implementação, em final, quando a gente fala de institucionalização e formalização desses desenhos, é uma questão já legal, que envolve o direito, e o controle social envolve basicamente transparência, disponibilização de dados e a possibilidade de trabalhar esses dados com transparência, né, para construir um ciclo. Muito bem. O que a gente está propondo aqui, na verdade, numa reflexão, é que o ciclo das políticas públicas ele seja ampliado, porque a gente entende que o papel do Estado para situações de grande complexidade, como cidade de São Paulo, metrópoles, megalópolis, etc., ela necessita necessariamente de ter uma maior interlocução com os cidadãos. Ele sozinho não dá conta, e não dá mesmo. Né? Então, todos esses papéis do ciclo de políticas públicas deverão ter protagonização cidadã juntas com isso. Né? Então, escuta e mapeamento deve ser garantida a ampla consulta de múltiplos temas. Né? No registro e sistematização, processos de clustering de ideas, de agrupamentos de ideias, devem promover a isonomia. Ao se desenhar grupos de trabalho e discussão, ao se desenhar as políticas públicas, devem se formar grupos de trabalho e discussão com a participação da sociedade civil para a composição de textos e formação de frentes de pressão. Na implementação, idem, e no controle social, o papel da sociedade civil para dar elementos para monitoramento e avaliação é fundamental. Então, a razão pela qual a gente está aqui hoje é porque cada um de nós e as soluções que a gente vai ver hoje à tarde trabalham dentro desse ciclo num lugar diferente. Então, assim, só para falar rapidamente, o POP, que não é o Ricardo, é o painel de opinião popular que eu trabalha com escuta, mapeamento e clustering, e depois na parte de avaliação. O software do Fábio Tanaka trabalha muito no cluster, assim como o Cidade Democrática. O Sampa.org, etc., Minha Sampa, Minha Cidade e tal, trabalha com instrumentos de composição. De novo, Cidade Democrática e o
o Consento trabalham na formação de grupos de trabalho e composição de textos. O Mudamos.org trabalha na proposição de leis já e de registro. Então, na verdade, e como organizar isso, né? Quer dizer, uma arquitetura institucional, então, imagina a possibilidade de existência de uma tecnologia comum que alimenta uma base compartilhada de conhecimento que pode ser utilizado por universidades, institutos de pesquisa, organizações sociais, fundações, organismos multilaterais, para ajudar o Estado, né, que por meio de escolas públicas, entidades e tal, construam arranjos de informação local. Ou seja, existem hoje a possibilidade de construir arranjos de informação em cada institucionalidade presente, em cada hospital, em cada escola, em cada bairro, em cada associação. Isso pode... As pessoas já usam isso daqui, que é muito mais complexo. Então, na verdade, é casar essas duas coisas e pegar esse streaming de dados e começar a coordenar de modo que isso possa alimentar um ciclo virtuoso das políticas públicas. Hoje, a gente está num ciclo de ideação e educação, na criação de valor, né? A gente precisa passar a barreira de criar utilidade para essas tecnologias. Hoje em dia, essas tecnologias elas são rivais entre si, e é uma coisa engraçada, porque as tecnologias elas são complementares, mas elas são rivais, porque elas disputam no cotidiano, na vida das pessoas, um tempo que é precioso. Então, na verdade, em vez do sujeito pensar e organizar uma campanha com começo, meio e fim, dizendo agora eu vou usar essa, depois aquela e tal, as pessoas ficam dispersas e ficam gastando tempo ali no Facebook, berrando, alimentando o Facebook, isso daqui não dá em nada, aí o cara vai lá para a polícia e tal, e depois ele encontra os amigos. Legal, queremos que ele faça tudo isso, mas queremos que esse esforço também seja sedimentado em alguma coisa que possa ter uso concreto. Né? Então a gente precisa criar padrões de interoperabilidade, sistematizar e integrar essa ecologia para então institucionalizar e popularizar, criar uma economia em torno disso. Né? Então isso era isso que eu tinha para falar. Isso daqui vieram das reflexões da semana passada. Obrigado. Valeu.